Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar Dhampir número 3, na minha humilde opinião, o melhor volume da série publicado no Brasil até agora. E eu tô para fazer esse vídeo já tem um tempinho. Como a galera já deve saber, a galera que acompanha o canal, Dhampir é meu segundo Bonelli preferido, só perde para Mágico Vento. Então, sempre que o título sai, sempre que chega aqui em casa, eu já devoro. E os números 2 e 3 saíram juntos, então eu li os volumes 2 e 3 de uma tacada só. E aí o que acontece? Mas eu falei, cara, eu vou espaçar um pouco os vídeos, e eu deixei o volume 3 na minha pilha de roteiros a fazer. Eu tenho essa pilha. Eu boto lá quadrinhos que eu já li, ou quadrinhos que eu li há muito tempo, eu li mais recentemente e que eu quero fazer vídeo sobre eles. Então eu deixei lá o Dhampir na pilha de roteiros a fazer e o tempo foi passando, Bom, agora saiu o vídeo, antes tarde do que nunca, né? Bom, como a galera sabe também, o Dhampir é publicado no Brasil pela editora 85. Foi o primeiro título da editora. Ela começou lançando o volume 4, porque o volume 4 ele compilava os números 13 a 16 da série italiana do Dhampir, porque os números 1 a 12 eles já haviam saído aqui no Brasil pela editora Mitos. Então, a 85 começou com histórias inéditas e depois voltou para o número 1, lançou o primeiro encadernado com os números 1 a 4 e lançou os números 2 e 3 juntos. Bom, são sempre encadernados com 4 edições italianas e tem aí em torno de 390 páginas. Esse terceiro encadernado aqui, ele compila os números 9 a 12, que saíram entre dezembro de 2000 e março de 2001 na Itália. Temos 3 histórias roteirizadas pelo Maurizio Colombo e uma pelo Mauro Bozelli, são os criadores do personagem. Bom, o que é muito bacana nesse encadernado é que ele traz histórias que trabalham muito o passado dos coadjuvantes. A primeira história, por exemplo, intitulada Lâmia, tem roteiro do Maurizio Colombo e arte do Maggio, ela fala um pouco sobre o passado da Tesla. A Tesla, para quem não acompanha a série, é uma das vampiras que é companheira do Dhampir. O Dhampir é um meio vampiro, meio humano, cujo sangue é venenoso para os vampiros, e a Tesla é uma vampira renegada que o ajuda nesse combate aos vampiros. Ela está aqui, ó. Então nós vemos um pouco do passado dela, como ela se tornou uma vampira, como o início da vida dela como uma desmorta, vamos colocar assim, né? O início da vida dela como alguém que perdeu a vida e a liberdade. E é uma história de amor e traição. E ela é contada no contexto de uma trama na qual o Harlan Draka, que é o Dhampir, ele tem que lidar com 2 mestres da noite. Caso você não saiba, tem 2 tipos de vampiro no universo de Dhampir. O mestre da noite, que é um vampiro, é uma raça, uma espécie, esses são poderosíssimos, e tem os humanos transformados. Os mestres da noite são os grandes vilões aí da história. E o Harlan Draka tem que lidar com 2 mestres da noite. Uma que retorna para tomar o território que lhe foi roubado anos antes por um outro da mesma espécie que ela. E o Harlan Draka vai ter que fazer alianças nesse combate. Ele vai ter que optar por um lado. Combater um mestre da noite é complicado, imagina combater 2. Bom, essa é a primeira história. Deixa eu mostrar um pouquinho os desenhos do Maggio, são realmente muito bons. A terceira história, ela é intitulada Nêmesis. E ela fala sobre o passado do Kurjak. Quem é o Kurjak? Deixa eu mostrar o personagem. Bom, aqui fica melhor, né? O Harlan Draka no meio, de um lado a Tesla, do outro lado o Kurjak. Kurjak é um mercenário que se tornou um caçador de vampiros. Ele já conhece o Dhampir lá na primeira edição do título. E ele se alia ao Harlan Draka nessa missão aí, nessa guerra que se dá por trás dos panos. Nessa história aqui, ele está voltando para sua aldeia natal.
E nessa aldeia, nesse lugarejo, há uma forte rivalidade entre duas famílias. E uma rivalidade sangrenta, já teve morte para os dois lados, assim. E aqui essa história também é uma história de amor, mas de um amor perdido, e perdido para a violência. E versa também sobre pessoas sendo usadas como cobaias, e mostra que os humanos podem ser monstros tão ruins ou até piores que os Mestres da Noite. Ela tem um tom melancólico e foi a minha história preferida nesse encadernado. Ela tem roteiro do Maurício Colombo e texto de um cara chamado Pitinino, tá? Aqui deixa eu mostrar a primeira página do encadernado, né? Primeira página dessa história. Pois bem, a última história do encadernado, ela é intitulada, deixa eu pegar, Alma Perdida. Alma Perdida. E ela é focada em outro coadjuvante, um coadjuvante menor, um coadjuvante que não apareceu logo na primeira edição, mas que também não anda sempre com o Dhampir, que é o Nicolaus, esse aqui. Quem é o Nicolaus? O Nicolaus é um demônio que, por passar muito tempo na Terra, acabou se humanizando. Tanto assim que nessa história aqui ele faz um esforço para salvar uma alma. É uma história com uma pegada mais fantástica. Dhampir transita entre as histórias mais fantásticas e histórias mais pé no chão, né? E essa daqui está entre essas mais com sobrenatural mais carregado, vamos colocar assim. Ela versa um pouco sobre um conflito entre o céu e o inferno que parece tocar essa relação dos Mestres da Noite com a humanidade. Bom, então faltou falar da primeira história. Foi da primeira que faltou falar, não. Faltou falar da segunda história, que é intitulada Casa de Sangue. Aqui nós vemos uma Mestra da Noite que se resolveu a não beber sangue humano. Ela disse que ela não é como os outros e por isso ela paga um preço. Ela resolveu hibernar. E nessa história também traz uma versão bem tenebrosa de uma casa mal assombrada, dessa lenda da casa mal assombrada. Uma casa mal assombrada que fica bem sinistra. Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem dela. Tá aqui, ó. Uma imagem dessa casa mal assombrada. Dentro da trama fica bem sinistra, assim. E ela é uma história de um amor improvável. Assim. Então, algumas histórias versam sobre o tema do amor nessa história, nesse encadernado aqui. Né? Bom, essa história ela tem roteiro do Maurício Colombo e desenhos do Badi. Só a última história que eu já mencionei aqui, Alma Perdida, que tem roteiros do Mauro Bozelli e os desenhos são do Luca Rossi. Bom, vamos lá, né? O que acontece é o seguinte, todas as histórias desse encadernado aqui, elas têm roteiros bem elaborados que mostram o alto nível da série e são histórias autocontidas. Mas Dhampir possui uma carga cronológica que é maior do que a média das séries Bonelli. E, inclusive, eu acredito que esse encadernado vai ser muito melhor apreciado para quem lê os outros dois anteriores, o 1 e o 2. Por exemplo, sobre a luta entre o céu e o inferno. Ela é apresentada numa história anterior. Então, esse coadjuvante, o Nicolaus, o outro coadjuvante, que é um anjo, também é apresentado na história anterior. Então, seria interessante ler, para quem quiser apreciar melhor, ler essa história anterior. E, além disso, as histórias sobre o passado da Tesla e do Kurjak, elas terão mais impacto para quem já teve contato com eles desde a primeira edição. Né? A gente sabe deles, fica curioso para saber quem são e aí tem contato com o passado. Bom, o bom disso é que para quem desejar, todos os 4 números de Dhampir estão disponíveis aí, tanto na loja Editora 85 quanto na própria Amazon. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E a gente tem aí a expectativa para um 5º volume de Dhampir esse ano ainda aqui no Brasil, né? Com mais 4 edições, a série continuando. Claro, gente, que isso depende da situação permitir, né? A gente sabe o contexto que a gente está vivendo, que é desafiante para todos nós, do ponto de vista individual, desafiante também para as editoras.
Nesse contexto que tem que fazer tem que reprogramar. Mas a gente torce aí para 85 continuar lançando esse título que é bem legal. Inclusive eu acho que Dhampir é um título que a galera que está um pouco mais acostumada com super-heróis, por exemplo, é um título que tende a agradar esse pessoal, está um pouco mais próximo em termos de narrativa. Isso aqui poderia tranquilamente ter saído pelo selo Vértigo da DC. E acho que faria até... não faria feio não, dentro desse contexto do selo Vértigo. É uma série bem legal, que é uma releitura do mito do vampiro. E eu comentei já todos os outros encadernados, inclusive teve encadernado o segundo, eu comentei história por história. O meu plano nesse aqui também era comentar história por história, mas eu acabei deixando lá nessa pilha de roteiros a fazer, e aí quando fui fazer o roteiro eu vi que a minha memória já não estava tão boa para comentar a história em detalhe, então resolvi fazer bem feito, mas fazer um dedicado sobre a esse encadernado. No próximo que sair, no número 5, eu volto a comentar a história por história. Eu realmente sou fominha com o Dhampir. Assim que chega, eu devoro, porque é uma série que eu realmente gosto bastante. Mas é isso, minha gente. Dá o like aí se você gostou do vídeo. Também não esquece de compartilhá-lo. Mas a gente pode conhecer o Dhampir, um personagem que merece muito ser conhecido aqui no Brasil. Principalmente pela história, também pelo belo trabalho que a 85 faz. Eu costumo dizer que ela aposta numa lógica que eu gosto muito, que é a lógica do simples e bem feito. O trabalho editorial da 85 é um trabalho que prioriza, por exemplo, revisão é bem feita, tradução é legal, e a edição é simples, mas é funcional. Publica no formato original, com orelha para assim, não é facilitar, mas para ter uma conservação melhor. Um trabalho bem legal. Vale a pena conhecer o título, né? Vale a pena conhecer o título. Mas é isso, né? Então, compartilha se achou legal. Não esquece também, como eu falei, né, eu sempre deixo o link da Amazon na descrição do vídeo. Caso você vai fazer uma compra nessa loja entrando por esses links, isso ajuda demais o canal. Eu sei que a gente está reduzindo compra, né? Mas caso for fazer a compra, lembrar do canal, isso ajuda demais mesmo. Vou deixar tanto o link geral quanto o link para as edições do Dhampir nesse vídeo. É isso, minha gente. Um abração e até o próximo vídeo.